Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, professor Anderson Santana na área, mais uma vez aqui para o Top Militar, com essa live ao vivíssima para você, candidato da ESA, que precisa de um nivelamento adequado. Eu trago aqui hoje para vocês 20 questõezinhas, tá? Só para a gente começar os trabalhos, muitas novidades no Top Militar vindo aí para você que já é assinante, para você que está conhecendo o nosso trabalho, tá? Estou trazendo 20 questõezinhas aqui, tá bom? Que vão te ajudar muito, mas muito, a direcionar o teu estudo para esses concursos militares, tá certo? E essas questões que eu farei hoje servem como base para vários outros concursos que vocês vão prestar, tá? Nesse ano ainda temos a prova da EAR e para o ano que vem você aí tem uma gama diversa de concursos para a gente fazer. Aqui a gente tem várias questões tiradas do concurso da ESA. Questões de álgebra, onde a gente vai pegar a parte básica da matemática. Equações do segundo grau, produtos notáveis e fatoração, propriedades de potenciação e radiciação, resolução de equações do segundo grau, a parte básica de função, temos questão de função afim, função quadrática, ou seja, uma gama imensa de questões para a gente trabalhar nesse tempinho aí. Tá certo, galera? Então, deixa de conversa, convido a você a participar aí dessa resolução de questões comigo, com o Top Militar. Tá certo? Então, sem mais conversa, vamos lá para a primeira questão. Tio Anderson Santana na área. E aí, na tela, a primeira questão. Tá legal? As duas primeiras é só para a gente esquentar as turbinas. Lembra? São todas as questões tiradas de concursos militares. Tá legal? Então, a primeira questão, ele pede para a gente encontrar o valor numérico desta expressão. Ou seja, ele quer que a gente calcule o valor de E. Tudo bem? Então, como é que a gente calcula essa soma aqui? Bom, uma coisa é certa. Tu não vai pegar o 11 e elevar a sétima. Tu não vai pegar o 11 e multiplicar 7 vezes. Inviável. Então, a ideia, galera, é você perceber o seguinte. É você perceber que o valor de E, ele é dado pela soma de um mesmo número repetidas vezes. Percebe que o 11 elevado a 7, ele está se repetindo um número de vezes. E, vamos lá. Quantas vezes esse 11 elevado a 7 está sendo somado? A gente tem aqui 11 termos iguais a 11 elevado a 7 sendo somados. E aí, lá no ensino fundamental 1, com a tia Marianinha, lembra dela? O que ela te ensinou? Quando você tem o mesmo número somados repetidas vezes, você pega este número que está sendo somado, que no nosso caso é 11 elevado a 7, e a gente multiplica pela quantidade de vezes que ele é somado. E a gente percebe que ele é somado quantas vezes? 11 vezes. Tá certo? Então, uma propriedade importante que a gente vai aplicar de potenciação, muito importante. E aqui você tem o produto de duas potências de mesma base. E aí, a gente já sabe que, para a gente efetuar essa conta, a gente repete a base e faz o quê com os expoentes? Somamos os expoentes, dando como resultado para essa primeira questão 11 elevado a 8, correto? E 11 elevado a 8 é o que está na alternativa da letra A. A de quê, galera? De aprovação em massa, que é o que a gente vai ter aí no Top Militar. Tudo bem? Então aí a primeira questão, só para a gente esquentar as turbinas, uma questãozinha aí com uma sacada de transformar uma soma em produto. Tá certo? Belezinha. Então já vou pular logo para a questão de número 2, tá? Então vou apagar essa parte aqui que eu acabei de fazer. E olha aí na tela a questão 2. A questão 2, moçada, ele diz o seguinte, ó. Dividindo 2 elevado a 100 por meio, nós encontramos... olha aqui, ó. Eu peço perdão a você. 2 elevado a 50, tudo bem? 1 elevado a 100, 2 elevado a 99, 2 elevado a 101 e 4 elevado a 100 são as alternativas corretas. Tá certo? Então,
Feito essa errata aí, vamos resolver a questão. Então, tudo que a gente quer, tudo que ele quer é pegar o 2 elevado a 100 e dividir por meio. Então, eu vou escrever isso aqui bonitinho para você. Ó. Dividido por meio. Tá certo isso? Sob controle. Bom, galera, tá vendo esse meio aqui, olha? A gente tem aqui a ideia de fazer uma operação com potências de mesma base. Então, a gente vai escrever esse meio de uma maneira tal que a gente consiga aplicar essa propriedade de divisão de potências de mesma base. Então, para que isso ocorra, a gente vai pegar o 2 elevado a 100 e dividir por quanto? Lembra que meio nós podemos escrever como? 2 elevado a menos 1. Lembra? Quando você tem uma base, uma potência com uma base negativa, você repete a base, aliás, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Então tá aqui, foi o que eu fiz bonitinho. E o resultado disso, ó, é uma divisão de potências de mesma base. A gente repete a base, não é isso? E subtraímos os expoentes. E é aqui que está a brincadeira. Os dois expoentes são 100 e menos 1, e eu vou subtraí-los. E aí, quando você pula essa armadilha, você já tem que 2 elevado a 100 mais 1 é a nossa resposta, que dá 2 elevado a 101. Perfeito? Então, 2 elevado a 101 é o que está na nossa alternativa da querida letra D. Então, letra D, resposta da nossa segunda questão do dia. Então, a gente está começando devagar, tá bom? Questões de concursos aí, de concursos militares, para você ver que tem questões que são simples de você ganhar o teu ponto. Tudo bem? Beleza? Então, 3, 2, 1, estou apagando e a gente já vai para a terceira questão. E aí, a terceira questão, as coisas começam a ficar lindas. Tá? Então, vamos nessa. Vamos juntos, com bastante calma, para que você entenda todos os aspectos da solução dessas questões. Tudo bem? Então, ele diz assim, ó, a quantidade de números entre 4.096 ao quadrado e 4.095 ao quadrado, que não são quadrados perfeitos. Não são quadrados perfeitos. E primeiro, é a quantidade de número que está entre esses dois números, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, vamos pensar um pouquinho, ao invés de nós trabalharmos com esses números enormes, vamos pegar e tentar enxergar o que acontece quando a gente tem essa situação com números pequenos que nós conhecemos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui bonitinho para a gente, ó. Vamos supor que eu tenha dois números quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito, galera? É todo número que nós conseguimos escrever com uma potência de expoente 2. Como assim? A igual a 4. E vamos supor que o B seja 1. Ó, o 4 é um quadrado perfeito? Sim, porque a gente consegue escrever o 4 como 2 ao quadrado. E o 1 é um quadrado perfeito? Sim, porque nós conseguimos expressar o 1 como uma potência de expoente 2. Tá legal? Então, o que está acontecendo aqui? Esse problema, para o A igual a 4 e B igual a 1, como é que a gente descobre a quantidade de números que estão entre esses dois quadrados perfeitos? Bom, aqui é simples, né? Existem o 2 e o 3. Esses dois números estão entre o 1 e o 4. Correto? Então, a gente já sabe que tem dois números entre 1 e 4. Mas como é que a gente obtém isso algebricamente? Como é que a gente usa isso? Perceba aqui, se eu pegar o 4 e subtrair uma unidade, percebeu? Se eu pegar o 4 e subtrair uma unidade, eu vou ter quanto? Eu vou ter 3, não é? Mas, Anderson, nós contamos que entre 4 e 1 eu tenho 2 números, e não 3. Então, para a gente chegar no 2, que a gente consegue enxergar visualmente, tendo o 3, o que a gente precisa fazer? Subtrair uma unidade. Tá certo? Então, tá aqui o nosso 2 que a gente está enxergando, que são os números que estão entre 1 e 4.
Está aqui o 2 escrito, 3 menos 1. Conseguiu entender isso? Vamos fazer outra para que isso fique claro para você. Então, vamos supor que o A seja 9 e o B seja 4. Tudo bem? Então, vem comigo. Entre 4 e 9, nós temos quantos números? Nós temos 4 números. O 5, o 6, o 7 e o 8. Tá certo? Como é que a gente obtém esses 4 números que estão entre 4 e 9? A gente vai pegar o 9 e subtrair 4. 9 menos 4, moçada. 9 menos 4 dá 5. Mas, Anderson, você já apontou que são 4. Então, o que eu tenho que fazer com esse 5? Subtrair uma unidade. E aí você já está percebendo a maldade, não está? Ah, Anderson, então para achar a quantidade de números que não são quadrados perfeitos, que estão entre dois quadrados perfeitos, é só eu subtrair esses números e deste resultado subtrair uma unidade. Percebeu? Você pode fazer como teste o A sendo 16 e o B igual a 9. Você vai ter essa mesma estrutura. Legal? Conseguiu entender isso daqui? Tá? Então, vamos apagar isso. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e subtrair os dois quadrados perfeitos. E a essa subtração, nós vamos tirar uma unidade. Tá certo? Olhou? Apaguei. Então, vamos aplicar esse conhecimento que a gente adquiriu, analisarmos a questão, para a gente resolvê-la de fato. Certo? Então, vamos lá. Vem comigo. Então, o que a gente tem que fazer? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 4.096 ao quadrado, subtrairmos do 4.095 também ao quadrado, e ao resultado nós vamos tirar quanto? Tirar 1. Sim? Aqui, ó, lindo que a gente tem que fazer. Aí você fica tentada a fazer essa conta. 4.096 ao quadrado. Aí tu vai lá. 4.096 vezes 4.096. Na hora do desespero, tá valendo. Mas eu vou te dar a ideia por trás desta conta, para que a gente não precise fazer essa multiplicação. Se aqui fossem números muito grandes, cara, ia dar ruim, não ia? Então, como é que a gente pode safar pelo menos essa diferença que aqui está, sem fazermos essas potências? Observa, galera, que nós temos aqui, olha, uma diferença de 2 quadrados. Lembra lá daquelas frações dos produtos notáveis que vocês já estudaram? Então, como é que a gente escreve a diferença de 2 quadrados? A gente escreve a diferença de 2 quadrados como? Como o produto da soma pela diferença, né, Anderson? Com certeza, cara aluno. Então, diferença de 2 quadrados é o produto da soma dos dois termos pela diferença destes dois termos. Então, tá aí bonitinho o que a gente precisa fazer. Não podemos esquecer que nós temos que tirar uma unidade. Beleza? Então, olha aqui, ó. 4.096 mais 4.095 é muito melhor do que fazer esse produto, não é? 4.096 mais 4.095, isso dá 8.191, certo? Vezes 4.096 menos 4.095 dá 1. E subtraindo 1, e a gente consegue encontrar como resposta final 8.191 menos 1, 8.190 números que estão entre estes dois dados. Tá certo? E o 8.190, que lindo, está na alternativa da letra E. Letra E é a resposta correta dessa nossa questão 3. Tudo bem? Tudo bem isso? Tranquilo? Cuidado que você tinha que perceber que a gente precisaria subtrair uma unidade, certo? Você ia ter que fazer isso. Tá legal? Porque senão você marcaria a letra D e marcaria de forma errada. Certo? Ficou claro para você? 3, 2, 1, tô apagando, beleza? 3, 2, 1, foi. Vamos para a questão de número 4.
Percebeu que a gente já deu um upzinho aí nas nossas questões. E a ideia é essa. É preparar você de forma honesta, tá? Para o que virá, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos nessa. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui e vamos para a questão de número 4. Ô, papai! Aí, vamos lá. No ano A, as idades de um sargento e seu irmão eram, numericamente, as raízes da equação do segundo grau dada por... Tá aqui a equação. Tudo bem? A diferença entre suas idades é 6 anos. E, nesse mesmo ano A, o produto das idades desses irmãos era 315. Assim, podemos afirmar que o produto M1 com M2 é... Bom, galera, estamos diante de uma questão onde a gente precisa ter os conhecimentos de equação do segundo grau para resolvê-los, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Só para ficar uma coisa bem bonita para você. Eu vou anotar aqui os dados da questão e vou colocar uma folha em branco, tá bom? Para a gente poder desenvolver a questão. Então, aí depois eu coloco para cá para ficar organizado para a gente mandar bala. Então, ele diz que você tem as idades de um sargento, eram as raízes da equação. Então, vamos lá. Só um rascunho aqui para eu poder colocar a folha nova aqui. Idades A e B, que são raízes desta equação. M1x ao quadrado mais M2x mais 105 igual a zero. Aí ele diz que a diferença entre as idades é 6, e aqui a gente está supondo que o A é maior do que o B, para a diferença ser positiva, tá certo? E o produto das idades dá quanto? 315. Ele quer que a gente calcule M1 vezes M2. Então, tá aqui os dados da questão. O que eu vou fazer agora? Coloquei uma folha em branco para a gente desenvolver a questão inteira, certo? Então, vamos nessa. Então, vou colocar aqui, ó, M1 x ao quadrado, a nossa equação do segundo grau, mais 105 igual a zero, certo? A diferença das raízes, que são A e B, 6. O produto das raízes, 315. E com essas informações, ele quer que a gente calcule o produto de M1 com M2. Aqui. Bom, galera, independente do concurso que você está se preparando, questões assim, elas são bastante comuns, tá? Então, não adianta. Você tem que ir bem lá no fundo da base, tá? Para a gente conseguir safar esse ponto que vai ser importante para a nossa aprovação. Tá certo? Então, vamos lá, galera. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Bom, eu costumo falar, quando eu dou aulas presenciais, que viu questão de equação de segundo grau? A saída, cara, é sempre você fazer o quê? Some o produto das raízes. Tá bom? Então, eu vou te mostrar que essa questão, ela sai por soma e produto das raízes. Como assim, isso? Então, vem aqui comigo, ó. Primeiro passo. Primeiro passo da nossa resolução. A gente vai usar a seguinte informação. Que o produto das raízes é 315. Lembra que numa equação do segundo grau, nós calculamos o produto das raízes através da seguinte divisão. De C por A. Lembra disso? E quem são C e A? São os coeficientes da nossa equação do segundo grau. O A é o coeficiente do termo do segundo grau, que é o M1. O B é o coeficiente do termo em X, que é o M2. E o C é o termo independente, que é o 105. Então, aplicando isso daqui, nós conseguimos chegar à seguinte conclusão. Bom, o C é o 105. Sobre o A, que é quanto? Quem é o A para nós? O A é o M1.
E isso daqui corresponde ao produto das raízes. E quanto vale o produto das raízes? 315. Tá certo? E aí, olha, você percebe que a gente pode simplificar o 105 com o 315, correto? E a gente obtém a primeira parte do que a questão pede. Multiplicando cruzado, ó, 3M1 igual a 1. Conclusão, o M1 vale quanto? 1/3. Então tá aqui o M1 bonitinho para nós. Legal? Então tá aqui, primeiro passo da questão resolvida com sucesso. Tá? Aí eu vou dividir aqui para ficar organizado que o segundo passo é só o filé mignon. Tá legal? Vamos lá. Segundo passo, galera. Qual é o segundo passo? A gente já usou o produto. Tá bom? Tá aqui. Agora vamos usar essa diferença aqui. Ó. Tá vendo? A gente vai continuar usando esta informação do produto, mas nós temos essa diferença. Percebe que você tem duas equações bem aqui, olha, com duas incógnitas. E resolvendo esse sistema, a gente consegue calcular quem são as raízes. Conseguiu perceber? Ah, Anderson, então dentro de uma questão de equação de segundo grau, além dos conhecimentos do próprio assunto, a gente tem que ter a noção de resolução de sistemas. Sim, galera, isso é bastante comum, não tem como separar as coisas. Então, é uma excelente revisão que a gente está fazendo aqui para você. Então, vamos lá. Então, eu vou resolver esse sistema aqui, tudo bem? Não vou escrever de novo para a gente ganhar espaço, certo? E aí, vamos nessa. Então, tá aqui, ó, A menos B igual a 6. Então, eu vou escrever aqui bonitinho, ó. A menos B igual a 6. Perfeito? A menos B igual a 6. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. Posso passar o B para o outro lado. A negativo, ele vai como? Positivo. A igual a B mais 6. E a gente pode substituir este valor de A bem na equação dada pela questão do produto das raízes. Correto? Então, aqui no lugar do A, eu vou colocar quem? B mais 6. Então, a gente vai ter o seguinte resultado. A, que é B mais 6, que multiplica o próprio B. Isso tem que dar quanto? 315. Perfeito? E agora, galera? Propriedade distributiva. B vezes B, B ao quadrado. 6 vezes B, 6B. O 315 que dá positivo, eu passo para o outro lado, negativo. Menos 315 igual a 0. Ou seja, é uma equação do segundo grau. Está aí uma equação do segundo grau para a gente resolver. E como é que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau? O nosso objetivo é te lembrar disso. Então, vamos nessa. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente calcula o nosso querido delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Lembra que o A vale 1, o B vale 6 e o C vale menos 315, perfeito? Então, nós temos B ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é quanto? Menos 315. Então, o nosso delta, querido, vai ser quanto? Cara, quando você faz isso daqui, vai dar 1.260, vai dar 1.296. Delta, 1.296. Fechado? Então, conclusão. Qual vai ser o valor de B, que é a incógnita da nossa equação? Lembra que o B a gente acha utilizando a fórmula do tio Bhaskara. Tudo bem? E como é que é a fórmula de Bhaskara? Menos B, o B vale 6, então menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1.296, tá aqui bonitinho para você, sobre 2 vezes o A, que vale 1, tá? E quanto vale a raiz quadrada, Anderson? De 1.296. Ela vale 36. Certo? Sobre
2 vezes o A, que é 1, né? Que vai dar 2. Daqui, nós tiramos os dois valores de B, certo? E aí eu vou colocar de azul, que voltamos à nossa questão. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o B a gente obtém nesta expressão, utilizando o sinal de mais, o sinal de positivo, né? 36 menos 6 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Ou o B vai quanto? Menos 6 menos 36 dá menos 42 dividido por 2, menos 21. Tenho duas raízes, Anderson. Qual que eu vou usar? Qual a raiz que eu vou usar? Bom, você percebe na leitura da questão que você tem o que aqui? A e B são as idades, correto? Existe idade negativa, moçada? Claro que não. Então, a própria questão está nos dizendo que o valor que nós vamos utilizar para B é igual a quanto? É o 15. Então, achamos a primeira raiz, que é 15, correto? E a outra raiz? E a outra raiz, olha, a gente pode pegar este 15 e colocarmos bem aqui, ó. Cadê? Colocarmos bem aqui, tá certo? O A não é B mais 6. Então, se eu colocar no lugar do B o 15, nós temos 15 mais 6. O nosso A vale 21. Anderson, eu não quero A e B. Anderson, eu quero M1 e M2. Você já calculou o M1. Cadê o M2? O M2 vai aparecer agora, parceiro e parceira. Aí, ó, quarto e último passo. Praticamente, né? Terceiro e último passo. Aí, vamos lá. Terceiro e penúltimo passo. Nós usamos o produto, não é? Tendo as raízes, para a gente calcular o valor do M2, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular a soma das raízes. E como é que a gente calcula a soma das raízes de uma equação de segundo grau? Moçadinha, menos B sobre A. Lembra disso? Então, guarda isso aí na tua cabeça e não esquece. Cara, apareceu questão de equação de segundo grau, quase sempre. Tu vai usar soma e produto. Tá legal? E a soma das raízes, que é o menos B sobre A, é quanto? Se a gente somar as raízes, 15 mais 21 vai dar esta soma aqui, ó, que é o 36. Lembrando que A e B são os coeficientes aqui, ó. Aqui o A e B são os coeficientes da equação do segundo grau, perfeito? Então, vem comigo. Então, menos B, o coeficiente de B é o M2. Então, vai ficar menos M2 sobre o A. O A vale quanto? O A é o coeficiente do termo x ao quadrado, M1. Isso tem que ser igual a quanto? 36. Morreu, correto? Então, vamos achar aí o M2. Nós temos que menos M2 é igual a 36 vezes o M1. Menos M2 é 36, que multiplica o M1, que está aqui, ó. 1/3. Conclusão. Menos M2 vai ser quanto, moçada? 12, não é? Então, menos M2 vai ser 12. Então, o M2 vai ser quanto? Menos 12. Ô, delícia. Questão morta. Então, para você matar essa lindeza, ele quer que a gente calcule o produto de M1 com M2. Sim, M1, 1/3. M2 menos 12. Então, M1 vezes M2 menos 4. Menos 4. Tá certo? Então tá aqui, ó, bonitinho. A gente já vai marcar a opção, que eu já vou voltar ao slide, tudo bem? Então tá aqui toda passo a passo, sem fazer nada de cabeça, para você revisar todos os aspectos que você precisa para você conseguir fazer essas questões aí no seu concurso, tá certo? Então a resposta deu menos 4. E o menos 4 está na alternativa da letra C. Olha aqui, ó. Menos 4 é a resposta da letra C.
Tudo bem? Letra C aí, tá dando para você enxergar bonitinho, né? Aqui, ó, menos 4, resposta, letra C. Legal? Bem legalzinha, né? Percebeu que o nosso nível aumentou um pouquinho, não foi? Aumentou. Então, vamos continuar nessa vibe aí. Vamos começar a lembrar mais coisas que a gente precisa lembrar, tá? Então, 3, 2, 1, tchau.